Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite nesse momento de conversação, de momento de se preparar para a doutrina, né? Tem gente já cantando louvor, tá uma coisa linda, amém? E também o internauta que interage conosco, seja bem-vindo a esse momento de intimidade com Deus, através da ministração da palavra em mais um culto de doutrina. Muito bem, nesta noite temos uma temática, a verdadeira liberdade. Muito bem, a verdadeira liberdade. E nós vamos então iniciar lendo para o internauta, para a igreja presente, para aqueles que porventura aqui estejam pela primeira vez, não estou vendo, mas se for, seja bem-vindo. No Evangelho de Lucas, é o início da nossa palavra para que possamos constatar a verdadeira liberdade. Lucas capítulo 4. Conhecidíssimo esse texto, eu passo a ler Lucas 4, do 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pai eterno e justo, santificado, glorificado seja o teu nome, Deus maravilhoso que nos concede a honra de nos reunirmos, de estarmos congregados na presença dele próprio, ele que está aqui para ligar e desligar tudo quanto a igreja em uníssono, em um só corpo com ele, ligar e desligar aqui, já nos dirigiu os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora, Pai, capacita-nos, unge-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo empenho e que não possamos jamais deixar cair esse momento tão glorioso, já inaugurado pelo lindo e maravilhoso ministério de louvor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, quando Jesus entrou e já estava na sinagoga, ele pegou o rolo do profeta Isaías. E ele então vai, todos nós sabemos ler Isaías capítulo 61. Alguns versículos, porém ali havia um rolo. E a Bíblia é categórica quando diz: o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Pobres aqui não é o desprovido de finanças. Essa pobreza aqui é espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que não ama o dinheiro, porque ele é pobre para as riquezas do mundo. Então, nesse momento, os pobres também podem ensejar aqueles que são desprovidos, mas que querem a Deus. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Quantos aqui de nós éramos cativos? Quem foi que nos libertou? Quem foi? Jesus. Não há libertação fora dele, queridos. Ele é o nosso libertador. Como não há libertação fora de Jesus, toda a questão de análise, toda a questão de o homem, o ser humano, com o seu braço, com o seu intelecto, com a sua psicologia, com a sua psiquiatria, atenuar sintomas, atenuar depressões é uma coisa. Agora, libertar só o Senhor.
Então ele é o nosso libertador. Então ele fala o Espírito do Senhor, quando ele der o rolo do profeta, ou o livro do profeta Isaías para ele, abrindo o livro, diz o texto, no versículo 17, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quantos de nós aqui éramos oprimidos? Quem tem convicção de que foi o Senhor quem nos libertou, quem pôs sobre nós a sua liberdade? Não há outra igual, não pode haver outra igual. A liberdade promovida pelo Espírito Santo é a fundamental, é a principal, é a essencial. Sem ela não há libertação plena. Então esse Espírito Santo, ele enviou a evangelizar os pobres, até porque um rico de espírito ou um rico que ama o dinheiro jamais vai aceitar o evangelho. Ele vai amar acima de tudo as riquezas, e a Bíblia diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, não podeis servir a dois senhores. Pobres nesse sentido, a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, libertação e liberdade só com o Espírito Santo do Senhor. Só com Jesus Cristo nas nossas vidas é que teremos a liberdade plena, a liberdade verdadeira, real. Sem essa libertação desse libertador, sem essa liberdade, na qual ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não há e não haverá libertação ou liberdade genuína e plena. Não existe, irmão, terapias, não existem procedimentos laboratoriais, psicológicos, psiquiátricos, a não ser para aqueles fatos que eu narrei anteriormente, que possam dar a uma pessoa liberdade plena. O ser humano é algemado, é cativo e oprimido de espírito, sem a presença de Deus. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável dele não é um ano de 12 meses, mas é o ano de uma visitação, de um momento em que Deus cumpria ali a sua palavra em Cristo, e já eram, diz Hebreus, os últimos dias. Muito bem. Tendo fechado o livro no versículo 20, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa foi uma forma tremenda, gloriosa, dele mencionar que ele era o libertador, que ele era a verdadeira liberdade. E disse: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Então Jesus jamais mentiu, ele é o Pai da verdade, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade e jamais mentiria. Então ele coloca claramente: hoje se cumpriu a libertação dos cativos, a liberdade dos oprimidos, estamos pregando o ano aceitável do Senhor, e ele fala: hoje cumpriu, ou se cumpriu, a escritura que acabaste de ouvir. Então a liberdade é essa plena, é essa sem restrições, é essa maravilhosa, que jamais um outro ser, uma outra filosofia, um outro ensinamento poderão dar, somente Jesus. Isso é ponto pacífico. Isso para nós é fundamental. Glória a Deus, igreja. Ainda aí nós vamos só lembrar Isaías 61:2, que fala essa mesma passagem, que o Senhor veio pregar o ano aceitável, dar liberdade aos cativos, libertar os oprimidos. É aquilo, e foi o texto que o próprio Cristo leu aqui na sinagoga, quando se fez carne e já adulto iniciou o seu ministério. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 21, tem algo maravilhoso também, e nós vamos só começar a digerir no Senhor essas coisas maravilhosas. Em Romanos 8, somente o versículo 21, porque nós conhecemos o contexto anterior e posterior, a igreja já é afeiçoada à palavra. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a Bíblia diz em Romanos 8, um pouco antes, você sabe, que toda a criação a um só tempo geme, angustiada. E ela espera o quê? A liberdade que é prometida e que só há na glória dos filhos de Deus. Deixa eu repetir. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, ela está sob cativeiro, a criação, a natureza está debaixo de cativeiro. A depredação de animais aos animais inferiores é um ato de cativeiro, é um ato de sobrevivência. Foi isso que aconteceu por ocasião do pecado, da queda. Então, toda essa natureza, toda essa criação espera a liberdade do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, alguém diria, pastor, intelectualmente isso é plausível? É, porque a criação, a natureza, ela, através dos seus animais que têm instinto, que têm sentimentos, que possuem, repito, instinto, e a natureza vegetal, animal, mineral, está sujeita ao cativeiro. Mas toda ela, diz a palavra, espera a liberdade da glória de Deus que está nos filhos. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, quando o Senhor a levar para a glória, o Senhor voltará com ela, inaugurará um milênio, e a partir do momento que ele vencer o anticristo, inaugurar o milênio, ele vai retificar, ele vai aplanar toda a terra. E o milênio será um momento de deleite, de gozo, de fartura, onde ele será o governo, e quem não o obedecer será regido por cetro de ferro. Não haverá a palavra leviandade não cabe aí. Não haverá moleza. Ele vai quebrar tudo aquilo que não é verdadeiro. Todos os ídolos serão desfeitos, seus templos, os seus altares serão destruídos e somente o Senhor reinará. Nesse momento, nós, como igreja, estaremos em corpos de glória, seremos seus ministros, sacerdotes e veremos uma natureza, uma criação redimida do cativeiro a conviver com o Senhor e a conviver conosco. A Bíblia fala de pastos de animais predadores, pastando com outros animais, até o momento em que, no final, o Senhor enfrenta as tropas do anticristo, na luta final, que não é o Armagedon é antes, vence, e aí teremos a glória eterna, toda uma glória e a cidade santa descida da parte de Deus. Muito bem, então vimos aí essa expectativa de libertação da própria criação. Então você saiba, e saibamos nós, de que a própria criação depende da glorificação da igreja. Amém, amados? Isso é muito lindo, isso é muito profundo. Muito bem. Nos Salmos 18, versículos de 1 a 2, peço que o nosso amado ministro Anderson nos possa ler, o Caio já vem. Salmos 18, bem simples, um salmo, versículos, de 1 a 2, Anderson. Sim, meu pastor. Salmos 18, versículos de 1 a 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Glória a Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Quantos aqui possuem a sua força no Senhor? Quantos aqui ainda não desprezaram essa força? Dependem de si mesmos? Não, dependemos da força do Senhor. É a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, em quem confio, o meu escudo, minha defesa, a força da minha salvação, o meu baluarte, a minha bandeira, o meu pavilhão. O Senhor tem sido ainda, igreja, o nosso escudo, a nossa defesa? Ou nós temos defesas próprias, defesas humanas, defesas linkadas ao modelo do sistema mundial? Não. A nossa defesa ainda, o refúgio e baluarte continuam sendo o Senhor. Por isso que ele é a nossa libertador.
libertação. Romanos 11, 25c, pastora Nailfe, minha linda e amada esposa, que hoje está ministrando. Romanos capítulo 11, versículo 5, a parte B, é a última parte, pastora Nailfe, do Romanos, ou de Romanos 11, 25, a partezinha final, dizem B, seria C se fossem 3 períodos. Romanos 1, 11, 25, e depois, pastora, você arremessa para o 26. Romanos 11, final do 25, e Romanos também 11, leia o 26 também, minha pastora. Até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jericó as impiedades. Aleluia, glória a Deus por essa leitura já feita para e pela pastora Neif. No versículo 1, 11, 26, minha pastora, leia, porque eu mesmo, pastor, tive uma falsa audição. Eu, pastor, eu quero que ela leia novamente, por gentileza. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Muito obrigado, minha pastora linda. Muito bem. 11, 25, parte C, ou parte B, a última parte. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é isso? A igreja será contada, será arrebatada, os gentios deixarão de governar o planeta, acabará então o período dos gentios, acabou a plenitude dos gentios, aí fala no 26, já muito bem lido pela pastora, e assim todo Israel será salvo, todo. O poder aqui está na palavra todo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó todas as impiedades, ou de Jacó as impiedades. Então, amados, nesse momento, todo Israel, nós sabemos que israelitas são salvos ao longo de todas as épocas, ao longo de todas as gerações, israelitas são salvos e serão salvos, mas como nação, eles serão salvos dentro da grande tribulação. Para que haja grande tribulação, terá que vir a plenitude dos gentios. E para que isso ocorra, o Senhor, então, ao atingir a plenitude, a igreja vai, os gentios encerram o seu ciclo, o anticristo perde o seu poder, e então o Senhor vai salvar todo Israel, que clamará, sobre eles virá o espírito de súplica, de clamor, de pranto, e eles serão salvos. Então, todo Israel não será salvo por um primeiro-ministro. Todo Israel não será salvo pela política partidária. Todo Israel será salvo pelo Senhor. Amém, queridos? Tudo isso é paliativo, todo o sistema mundano é falho, mas Israel será salvo pelo Senhor, que é o seu libertador. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Tu tens a palavra aí, Caio? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, com o nosso amado irmão Caio. Amém, meu amado. Pode ler com toda a segurança, Caio. Pronto, pega a Bíblia escrita. Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Opa. 8:9 de 1 aos Coríntios. Se preocupe não, Caio. É assim que ele geralmente não lê, mas vai ler hoje. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Amém. Muito obrigado, Caio. É isso mesmo. Vede, porém, igreja, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então, nós sabemos que no meio da igreja existem fracos.
desanimados, oprimidos, existem fracos, desanimados, que estão à beira do abismo. Então o Senhor está falando, e ali ele versa sobre comida sacrificada a ídolos, sobre comida. Se o irmão comer carne não tem problema, desde que você não escandalize o seu irmão que não come carne, desde que você não o confronte, né? Há muita gente que confronta qualquer irmão por qualquer besteira, tornando o irmão mais fraco do que já é. Não, é ao contrário. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Socorrei os fracos, amparai os desanimados. Tessalonicenses diz que nós devemos fazer tudo para salvar a maioria das pessoas, a maioria dos irmãos. Amém, amados? Que nunca essa nossa liberdade venha ser motivo de escandalizar alguém, de fazer com que alguém saia dos caminhos do Senhor. Então vamos lá, vamos caminhando. Eu passo ali para a igreja e eu leio primeiro, depois o nosso pastor Haroldo, que nos dá a honra de sua visita, esse homem de Deus, nosso líder, lá no Cidade de Deus, está presente ao lado da sua amada presbítera, pastora Neubis. Ele nos lerá daqui a pouquinho, Tiago 2, de 11 a 13. Mas antes de ir para a rota de conclusão, eu quero ler Tiago 1. É isso mesmo, Afrânio? Tiago 1, 25. Tiago 1, 25. Presumo que seja isso. Se não for, alguém me aciona rápido, eu creio que sim. Mas aquele que considera, tá certo, igreja? Amém. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, olha a palavra perfeita, lei da liberdade, diga lei da liberdade. Lei da liberdade. O Senhor não trouxe lei para oprimir, irmãos, para condenar ninguém, ele trouxe lei de liberdade. Então eu vou continuar lendo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, e nela permanece, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você é operoso, se você é praticante da palavra, se você não é ouvinte negligente, você vai praticar a palavra, vai amar seu irmão, e se depender de você, o seu irmão não vai cair. Vai permanecer firme na fé. Não vai se escandalizar com você. Vai permanecer firme na fé. Que coisa tremenda. Mas para isso é preciso que perseveremos na lei da liberdade perfeita. Deus é maravilhoso, irmãos amados, e Deus não pede nada ritual, nada factual, nada genealógico. Tiago 2, de 11 a 12, nosso pastorzão. Pastor Haroldo vai ler Tiago, capítulo 2, de 12 a 13, muita atenção também para essa leitura. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Pastor Haroldo, vamos lá. Eu acho que o pastor Haroldo leu corretamente, com certeza absoluta. Mas deixa eu tirar aqui uma espécie de dúvida. O pastor Haroldo leu 12, foi isso, meu pastorzão? De 11 a 12. Não, 12. De 11 a 13. 12 a 13. É de 12 a 13 só? Me perdoe se eu falei 11, é 12, meu pastor, Tá. só. Amém. O 11 é maravilhoso, tem tudo a ver, tá, meu pastor? Tiago 2, mas eu quero pegar um exemplo aí dentro, que não vai sair, não é contradição, não. Amém. Pois não, meu pastorzão? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falai de tal maneira, foi aqui, me perdoe, pastorzão, eu lhe confundi. 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Olha que coisa linda. E aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque eu acho que o
pulei alguma coisa, não foi? Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, e aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. É mais ou menos isso. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que coisa linda. Amados do Senhor, são coisas tão maravilhosas que a misericórdia significa perdão pleno. Você vê a pessoa miserável, como eu, como tu, como nós éramos, e de repente você atrás para o seu cardio, para o seu coração e a ama. Quantas pessoas, irmãos, fazem fracos tropeçarem, não usam de misericórdia, ainda vem com outra conversa de que não foi por causa dele ou dela que aquilo aconteceu. Não acontece isso aqui. No corpo de Cristo existe muito isso, muitos exemplos. Ainda hoje um pastor de Brasília me colocava algo terrível na igreja, um homem lá, fanfarrão, que tudo que ele falava a pessoa saía correndo, chamava a pessoa até, enfim, deixa para lá. De termos que são biblicamente condenáveis. Irmão, Deus cura o homossexualismo. Deus cura tudo. E eu creio no poder que há nele. Então, muito cuidado com aqueles que ficam agarrados, amarrados nesses defeitos, irmãos, julgando pessoas. Elas podem ser libertas. E se quiserem Deus, serão libertas. Amém, amados? Muito cuidado com isso, igreja do Senhor. Então, proceda com misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Olha que coisa linda. Quantos estarão no dia do juízo e, pai, em teu nome, olha, eu congreguei. Sim, mas eu não te conheço. Você não usou de misericórdia. Então, o juízo, queridos, não é pela lei morta, não é pela caducidade da letra, mas é para aquele que não usou de misericórdia. Você é misericordioso? Você já triunfou sobre o juízo. Você tem misericórdia no seu coração? Você já triunfou sobre o julgamento. Porque o Senhor diz que aquele que crê no seu nome não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Quantos aqui são livres? Quantos aqui promovem a liberdade para os cativos? Quantos aqui usam de misericórdia? Então o Senhor não te julgará, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma palavra agora, simples, uma palavra maravilhosa, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Há pessoas no corpo de Cristo, e eu não diria nessa igreja maravilhosa, essa igreja abençoada, doutrinária, ou doutrinariamente abençoada, porque nós nos conhecemos, nós nos amamos e sabemos que somos observadores da palavra. Mas deixa eu dizer algo para você. Existem pessoas no corpo de Cristo aprisionadas por modelos humanos, por manipuladores, por dominadores. Vou repetir. Existem pessoas no corpo de Cristo que são manietadas, acorrentadas por coisas que não vêm de Deus. E eu vou mostrar para você, hoje, conversando com esse pastor rapidamente, ele faz parte do conselho também, rapidamente com ele, para pastor Fran, misericórdia, digo amém. Vamos lá, eu quero uma leitura com o nosso Eduardo Vasconcelos. Você está nessa versão, meu amado? Eduardo Vasconcelos nos lerá Mateus meia dúzia, 22 a 23. Mateus meia dúzia, 22 a 23. Sem nenhuma pressa, Eduardo. Mateus, estamos com tempo hábil. Mateus, meia dúzia, 22 a 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muito obrigado, meu Eduardo. Só vou ler para consolidar, tá, amado? Só para reforçar para todos nós. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz
que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eita, pastor, complicou um pouco. Irmãos, caso, Afrânio, tu digas que estás na luz e andas nas trevas, as trevas que existem em ti, que há em ti, muito bem lido pelo Eduardo, será grande treva. Pior coisa, irmão, é você se dizer membro do corpo de Cristo e ser trevoso, e ser trevosa. A pior coisa que existe é isso. Não estou dizendo que tem gente aqui assim. Quem está entendendo? Amém. São os olhos a luz ou a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, fechou. Trevas. Se forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então preste atenção agora. Caso a luz que há em ti, olha que coisa linda, sejam trevas, que grandes trevas serão. A pior coisa, repito, é a pessoa que se diz luz praticar coisas das trevas, praticar coisas mundanas, do sistema mundano global. Então, preste atenção agora no que eu vou te falar, no que eu vou falar a todos vocês. Prestem atenção. Até a página aqui saiu de órbita, mas vai voltar agora, em nome de Jesus. Voltou agora. Voltou. Preste bem atenção. Não permita, igreja é com a igreja, não permita que olhos das trevas te acusem. Vou repetir. Não permita, igreja, que olhos das trevas te acusem. Amém? Permita, sim, que olhos bons te descrevam como o próprio Deus te vê. Vou repetir. Não permita que olhos das trevas te condenem, te acusem. Mas permita que olhos bons, olha que coisa linda, está dentro do texto, que olhos bons, olha, presta atenção, te descrevam como o próprio Deus te vê. Quem tem um olhar bom, quem tem o Espírito Santo, te descreve, te considera, te cita, te menciona como o próprio Deus te vê, igreja. Te edificando, exortando, consolando, te amando, te elogiando, te colocando para cima e nunca para baixo. Deus não é dominador, não é manipulador. Deus é liberdade plena. Então, glória a Deus. Eu vou repetir, não permita que olhos das trevas te acusem. Permita, sim, que olhos bons te descrevam como o próprio Deus te vê. Aí vem uma palavra, se Deus me dava, eu ia escrevendo e vou analisar com vocês. Saia das amarras das opiniões alheias. Opiniões alheias criam amarras que te prendem. Saia das amarras das opiniões alheias. Seja livre. A única vez que realmente o que realmente importa, ou a única voz que realmente importa, é a voz de Deus. Você não precisa se encaixar em moldes impostos pela impiedade. A verdadeira liberdade é saber quem você é em Cristo Jesus. Aplaudo Deus vivo. Aleluia. Analisa, veio uma palavra, veio uma ordem, veio uma submissão que você deve ser. Mas na palavra, repare, veio, você percebe que não veio de Deus. Não permita, orem pela pessoa, ame a pessoa. Eu vou repetir, saia das amarras das opiniões alheias, seja livre. A única voz realmente que importa é a voz de Deus. Você não precisa se encaixar nos modelos impostos pela impiedade. A verdadeira liberdade é saber quem você é em Cristo Jesus. Saiba, igreja, a sua verdadeira identidade. A sua identidade não se define, não se coaduna com, escute essa, com imposições negativas, com críticas negativas. Não, não. Essas críticas negativas, igreja, para mim, para você, para nós, internauta também, a sua identidade não se define pelas críticas negativas que lhe impõem. A sua identidade é dada única e exclusivamente pelo nosso Deus.
olha lá, se envolva com a força de Deus, com o que vem de Deus, que está dentro de vós, que é o penhor do Espírito Santo. Tem um louvor antigo, né? Para a pastora, estou induzindo não, mas a pastora fica à vontade. Dentro de nós habita o poder dos poderes. Irmão, tu tens discernimento, eu tenho discernimento, nós temos discernimento, e nós temos condições de ouvir e detectar se aquilo vem de Deus ou não. Então, olha que coisa linda, não permita a única voz que está em você, dentro de você, é a garantia, o penhor do Espírito Santo. E você, nesse momento, quando vier a crítica, se não for exortativa, para a tua edificação, para o teu consolo, não vem de Deus. Se for para ceifar a tua liberdade, a tua privacidade, a tua individualidade, não vem de Deus. Porque Deus é maravilhoso. Ele é lindo e assaz benigno. E na segunda de Paulo aos Coríntios, 22 minutos, estamos dentro. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Então, amados, não permita molde, não se amolde a opiniões críticas, a opiniões que te desconstroem, que te coisificam, que te enfraquecem. Ouça primeiro e, acima de tudo, a voz do Espírito que está dentro de ti. Ele é soberano, ele vai te ensinar a detectar o que vem dele e o que não vem dele. Nessa noite, dentro do tempo, nós queremos dizer assim: amados do Senhor, nesse momento, Senhor, a nossa identidade te pertence, e quem ama preserva a identidade do outro, e quem ama promove a liberdade do outro, e quem ama, Pai, ama com laços de amor, ama com cordas de afeição, ama com cordas e vínculos de amor, promovendo a paz no meio da igreja. Obrigado, Pai Santo, por essa palavra. A verdadeira liberdade vem de ti. E por isso, nesta noite, te bendizemos, te glorificamos. E vamos já te aplaudir junto com o caminhar desse magnífico ministério de louvor ao altar. Aplaudamos o Senhor no ministério.